Missão da ONU vincula Maduro e governo venezuelano a crimes contra a humanidade. Eu achei que esse dia nunca fosse chegar, já que já faz pelo menos uns, 2 anos que tem matéria falando sobre isso. A Missão Internacional da ONU sobre a Venezuela investigou 223 casos de possíveis violações dos direitos humanos no país. O próprio Maduro dava ordens para que os serviços de inteligência detivessem pessoas, disseram os investigadores. Aqui. Nicolás Maduro, o líder da Venezuela, e os ministros mais importantes do seu governo estão vinculados a possíveis crimes contra a humanidade, afirmou nesta quarta-feira uma missão da ONU. Foi apresentado um relatório sobre a prática sistemática de tortura e execuções extrajudiciais no país. Os encarregados pelo texto encontraram, abre aspas, motivos razoáveis para acreditar que as autoridades e as forças de segurança venezuelanas planejaram e executaram desde 2014 graves violações dos direitos humanos, declarou Marta Valinhas, a presidente da missão, citada em um comunicado. Abre aspas para ela de novo. Algumas violações, incluindo execuções arbitrárias e o uso sistemático de tortura, constituem crime contra a humanidade. Longe de serem atos isolados, esses crimes foram coordenados e cometidos de acordo com as políticas do Estado, com o conhecimento ou apoio direto dos comandantes e de altos funcionários do governo, acrescentou Valinhas. Lembrando que o Maduro é aquele presidente da Venezuela que o PT falou que é democrático, né? A Venezuela é um país democrata. O Brasil não, o Brasil tá vendo uma ditadura, mas a Venezuela é democracia. A Venezuela é democracia, não podemos esquecer disso. A democracia que prende, tortura e mata opositores políticos. Certinho, PT. Envolvimento de Maduro. Os investigadores afirmaram que tem motivos para acreditar que o próprio Maduro deu ordens ao diretor da agência de inteligência do país, a SEBIN, para que oponentes fossem presos sem ordem judicial. Abre aspas. Depois que essas pessoas eram vigiadas, a informação era juntada, sua comunicação era interceptada e finalmente elas eram detidas, sem ordem judicial, só porque havia tal ordem do presidente, disse Francisco Cox, um dos membros da missão. Portanto, afirma ele, houve envolvimento e contribuição para cometer crimes da parte de Maduro, ora diretamente dando ordens, ora evitando a estrutura de comando. Crise política. A Venezuela vive desde 2015 uma crise política que se aprofundou em 2019, quando o líder opositor e presidente do parlamento, Juan Guaidó, não sei, cada um fala de um jeito, se proclamou presidente encarregado do país depois de declarar que Maduro usurpou o cargo com uma reeleição polêmica em 2018. O Maduro falou que a ONU pode mandar um grupo de pessoas para acompanhar as próximas eleições, se eles quiserem, mas ele está no comando já faz, uma década? Então, já está tudo aparelhado. E as pessoas estão com medo de votar. Se a pessoa tem medo de votar, é claro que é um voto a menos pro opositor. Em julho, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou a situação no país ao apresentar um relatório no qual denunciava detenções arbitrárias, violações às garantias ao devido processo legal e casos de tortura e desaparecimentos forçados.
casos investigados. A Missão Internacional Independente de Determinação dos Fatos das Nações Unidas sobre a República Bolivariana da Venezuela investigou 223 casos, 48 deles examinados de maneira profunda e um relatório exaustivo de 443 páginas. 443 não é muito grande. Além disso, também estudou outros 2.891 casos para corroborar os padrões de violências e crimes, como execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e torturas. Desaparecimento forçado, o nome disso é sequestro. Mas enfim. A missão, no entanto, não foi autorizada a visitar a Venezuela porque, abre aspas, o governo não respondeu às solicitações reiteradas, fecha aspas. E devido às restrições de viagens provocadas pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com o relatório, 274 entrevistas foram realizadas à distância. A missão reconhece, abre aspas, a natureza da crise e as tensões no país e a responsabilidade do Estado de manter a ordem pública, fecha aspas. Mas constatou que o governo, os agentes estatais e os grupos que trabalham com eles cometeram violações flagrantes dos direitos humanos de homens e mulheres na Venezuela. De cidadãos da Venezuela. Então, até onde eu sei, ser homem ou mulher não te faz menos ou mais virtuoso, né? E ambos são cidadãos do país, cidadãos. Depois de 5 anos, pelo que está aqui, né, desde 2015 a crise política na Venezuela, depois de 5 anos a ONU decide fazer alguma coisa. Pelo menos a ONU decide apontar o que está acontecendo na Venezuela. A ONU não pode fazer muita coisa, né? Porque a ONU não é um país, a ONU não é um órgão de Estado, a ONU não é porcaria nenhuma. Só o que a ONU faz é reunir os chefes de Estado. Literalmente só isso. E falar que a China é boazinha. O que todo mundo sabe que é mentira. Mas a gente já escuta isso, pelo menos eu já escuto isso aqui no Brasil, desde o final de 2018. Foi quando eu comecei a me envolver mais com política. Então isso não é nenhuma novidade, né? Que o Maduro vem fazendo isso não é novidade, até também porque ele é chamado de ditador. Então, aqui eles não chamam de presidente, ou chamam? Avião passando. Ó, um dos membros da missão chamou ele de presidente. E só. Cadê? Só. Um dos membros da comissão chamou ele de presidente. Só. Mas também não chamaram ele de ditador. Não, só os comentários que tá falando. Justamente, abre aspas para López Flá, 1981, essa caneta esquerdista, Maduro, líder da Venezuela, ditador que cometeu crimes contra sua população, jamais. É isso. Até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Não é até um relógio quebrado, é até um relógio parado. Vou deixar isso bem claro. Pois é, até o próximo.